Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. E vamos para nosso quinto encontro, né, do Correndo contra o Estresse. E hoje a gente vai falar sobre reduzir os estressores sempre que possível, né? Por que eu devo reduzir os meus agentes estressores? Nós fomos falando ao longo dos 4 encontros que a gente não consegue remover todo o estresse da nossa vida. Isso nem é necessário, né? E a gente nem gostaria disso. Mas a gente pode remover uma quantidade significativa, né, dos nossos estressores, especialmente aqueles que são crônicos. E, se possível, eliminar eles para sempre, né, para que a gente possa mudar a nossa vida em função disso. Então, alguns capítulos, algumas mentorias atrás, eu apresentei para vocês algumas estratégias de como lidar com esses estressores e não eliminá-los, né? E hoje eu vou tentar mostrar para vocês como a gente pode eliminar alguns estressores. Ô, Ricardo, é fácil? É claro que não. É claro que não é fácil, né? Mas a gente não necessariamente precisa ser bicado, né, até a morte por esses agentes. Então, eu vou contar uma história. Tá? Eu vou contar uma história da Luana. A Luana, ela gosta, né, de que ela fosse a pessoa certa para todos. Então, ela dirigiu uma empresa, passou num concurso, teve filho, ocupa um cargo de liderança, tem vários grupos de amigos que ela ajuda, orienta, coordena e tudo mais. E se qualquer pessoa precise dela, pode procurar ela que ela vai ajudar. Ela é eficiente, ela adora assumir projetos, ela adora se colocar nessa posição. Só que isso leva a Luana a se sentir oprimida algumas vezes. Por quê? Porque, de maneira geral, ela tem muitos compromissos, né? E todos esses compromissos precisam dar atenção, e alguns deles ao mesmo tempo. E ela, algumas vezes, por conta dessa condição, ela se sente bem, né? Porque ela está fazendo muitas atividades e isso lhe causa bem-estar. Ela está envolvida com vários projetos, vendo projetos serem concluídos, projetos que ela gosta, que ela gostava. Mas outras vezes ela acaba sofrendo. Por quê? Porque todos esses projetos, esses elementos, são como se fosse um passarinho bicando, né? E vai consumindo, vai mordendo, vai tirando um pedacinho, mesmo que seja um pedacinho leve por vez, mas vai causando essas lesões, vai causando esse estresse, esse aumento de estresse. E ela nota, muitas vezes, a Luana nota que ela faz muita coisa e acaba sendo demais tudo isso que ela faz na vida dela. Todas essas pequenas responsabilidades, quando somadas, elas formam uma carga pesada, um fardo que a Luana não consegue carregar. Por quê? Porque todos nós temos um limite, ok? E quando a Luana começou a sentir algumas mudanças físicas, do coração palpitar, de ela perceber que ela não está mais rendendo tanto, né? Ela começou a perceber que, opa, eu não estou ficando bem. Até chegar ao dia que Luana teve a primeira crise do pânico. E ela teve que parar e olhar para o estilo de vida que ela leva. Foi no médico, descobriu que o problema todo
era o estresse, que o comportamento que ela tinha levou ela a essa condição. E aí ela parou e começou a olhar mais para a vida dela, especialmente para as escolhas dela. E nesse processo de ela olhar para a vida dela, ela percebeu que ela se esforçava mais do que ela podia, mais do que era o saudável para ela. E aí, como uma parte do esforço de ela melhorar, de ela buscar esse equilíbrio, ela compreendeu e entendeu que era importante olhar para os sinais que o corpo dela estava dando dessas mudanças, antes mesmo de ela se sentir rejeitada, oprimida, que ela tivesse essas sensações físicas e ataque de pânico. Então, ela descobriu que tinham muitas responsabilidades na vida dela que não eram boas para ela, que apenas estavam tirando aquela energia boa, eu gosto de chamar de energia vital, energia da vida. E aí ela conseguiu, com muito custo e ajuda, compreender que todos esses pequenos agentes estressores são como um passarinho bicando. Cada um desses agentes é um passarinho bicando, né? E esses passarinhos, eles vão bicando e vão machucando e vão fazendo ferida, e essa ferida vai ficando maior, chega a um ponto que a gente não consegue mais controlar. E aí a gente precisa tomar uma iniciativa, né, de mudar, especialmente espantar todos esses agentes causadores de estresse. Ou seja, a Luana precisou fazer uma limpeza na vida dela, aquela vida cheia, ocupada, com a agenda lotada, e começou a administrar. Começou a administrar tudo isso, a lidar com esses agentes excessivos de estresse. Vocês se percebem numa história como essa? Vocês acham que eu poderia trocar o nome da Luana pelo Maicon, Jocasta, Victor, Kelly, Ricardo? Muitas vezes sim, né? A gente acaba não percebendo quantas coisas a gente vai colocando na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos sociais, né? E a gente vai se machucando um pouquinho por dia, um pouquinho de cada responsabilidade. E por isso, essa mentoria 5, ela é importante, que a gente parar, pegar essa história e perceber que, poxa vida, se eu tirar o nome Luana e colocar o nome Ricardo, eu me identifico claramente com tudo isso, né? E aí, porque é importante, então, reduzir, não todos, né? Porque a gente não consegue reduzir todos os agentes causadores de estresse, mas reduzir aqueles que me causam muito mal-estar, tá? Tem muitos livros, tem muitos artigos que falam sobre o estresse e a importância do estresse, especialmente de que a gente elimine agentes estressores, independente da circunstância, ok? Tem muitos autores que falam isso, olha, independente da circunstância, nós precisamos reduzir o número de agentes estressores. Nós precisamos olhar para dentro, tá? Para compreender essa redução. E nós já falamos sobre isso na mentoria passada. No entanto,
todos esses elementos aí de redução do estresse, eles são apenas uma parte dessa conta, né? Embora as mudanças internas, elas sejam poderosas e elas podem ajudar muito a aliviar esse estresse. É importante que a gente lembre que eliminar os estressores sempre que possível também é uma estratégia válida, tá? E importante para eu gerenciar o estresse. Se eu elimino os agentes, é lógico que eu vou controlar o meu estresse. E como o nosso corpo ele funciona em cadeia, nosso corpo ele funciona em cadeia, os nossos comportamentos funcionam em cadeia. Se eu elimino um agente estressor hoje, se eu elimino outro agente estressor amanhã, isso vai me levando a uma mudança de comportamento. Então, quando a gente pensa em cortar, eliminar situações e agentes estressores, de maneira geral, nós pensamos em eliminar os agentes grandes, né? Quando eu penso no meu trabalho, eu preciso eliminar os meus agentes estressores. O maior deles é a coordenação de curso que eu estou, né? E eu terminaria a minha gestão em março, eu não queria me colocar para a reeleição, e eu não vou poder porque nessa situação de pandemia todo mundo está sendo reconduzido, não está tendo eleição. Aquilo seria um monstro, né, que me causa estresse. O que eu vou fazer? Eu não consigo eliminar esse agente grande de estresse. Eu vou eliminar os agentes pequenos. Por quê? Porque eu vou me frustrar, especialmente quando eu penso nesses agentes de estresse maiores, né? Então, por exemplo, no trabalho, algumas coisas nos causam frustrações sem fim, não é verdade? O casamento nos faz, algumas vezes, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, salvo quem está noivo e quem casou há pouco tempo, faz a gente se sentir em algumas situações de alto estresse, né? Por exemplo, dificuldade financeira no casamento faz com que a gente permaneça acordado a noite toda sem conseguir dormir. Lembro muito bem quando nós casamos, que eu acabei ficando desempregado há algum tempo, eu não dormia. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Essas coisas são importantes, são grandes. E eu preciso resolver. Mas, muitas vezes, esses agentes estressores maiores, eles não vêm com respostas fáceis ou soluções rápidas. Muitas vezes a gente precisa trabalhar em busca das soluções, tá? Para esses desafios maiores. E aí, não tem jeito. É melhor que eu vá para algumas situações menores. Então, vamos lá. Deixar um emprego pode ser feito em um e-mail, não é verdade? Que você leva 5 minutos para escrever, não é mesmo? Para você pedir a sua conta. Num casamento, se você quiser, você também pode fazer isso, mas não é esse tipo de estratégia que a gente tem que usar para esses agentes estressores maiores. Essas coisas são importantes de ser e precisam ser resolvidas com calma. Não é uma resposta fácil. Então, o primeiro insight do gerenciamento de estresse de hoje é: não tente resolver agentes causadores de estresse grandes em pouco tempo. Pense, crie estratégia. E para você chegar lá no grande, tem muitos agentes estressores pequenos que você precisa resolver primeiro, tá? E aí, a gente chega num ponto bem importante, quando eu falo dos agentes estressores grandes e dos pequenos. O que acontece? Muitas vezes, o que nos maltrata, como eu já falei, são as coisas pequenas. E aí, eu preciso tirar esses agentes estressores pequenos. Por quê? Porque eles nos acometem com mais frequência. Os resultados deles na nossa saúde, perdão, física e mental,
eles são imediatos. E aí, eliminar os pequenos agentes estressores que se somam a essas nossas sensações de estresse crônico é urgente e fundamental. Aquelas pequenas coisas que nós somos capazes de suportar, tá? A gente suporta, mas prejudicam a nossa tranquilidade. Aquele amigo chato que faz um comentário que não percebe. Alguém aqui tem a mesa do escritório bagunçada de trabalho? Me fala aí, me fala aí. Quem tem a mesa de escritório bagunçada de trabalho? Ou ninguém tem a mesa bagunçada de trabalho? Todo mundo aqui é muito organizado. Aquela mesa assim parece engolir tudo, os papéis ali. Tem um exemplo do meu pai. Meu pai foi administrador hospitalar por 22 anos. E chegava lá e ele pedia, ninguém arruma a minha mesa. Aquela mesa dele era cheia de papel bagunçado e falava, chegava lá e perguntava, Romeu, onde é que está o papel? Ele cavocava ali e pá, tá aqui. Quando arrumava, ele não achava nada. Mas ele é assim, diferente de muita gente que precisa ter tudo organizadinho, bonitinho, né? Sem aquele monte de papel em cima da mesa. Por quê? Porque isso são os detalhes, os agentes pequenos. Olha só, vocês têm agenda para compromisso semanal? Ninguém fala nada, isso me preocupa. Vocês constroem uma agenda semanal de organização? Oi, professor. Oi. A gente está falando um pouco porque nós fomos treinar hoje à noite e aí a gente chegou em casa em cima do horário, assim, o Victor tá dando um jeito aqui de comer e a gente tá ouvindo. Ah, não tem problema. Fica tranquilo, fica tranquilo. Essa questão da agenda, eu faço assim, no domingo à noite eu sento e já organizo toda semana o que eu tenho de appointment, né? A segunda, Sim. terça até o sábado, assim, os treinos todos vão ali com horário, fica tudo organizado. E aí, conforme eu vou cumprindo todos os compromissos, eu vou dando um check. Ok. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Isso dá uma sensação de organização, e é uma organização, mas uma sensação de alívio. Tem um termo que a gente usa que chama tolerância, né? Esse nome, como o nome já diz, simplesmente toleramos, né? Então, tem algumas situações que a gente tolera, né? Que a gente tolera. E aí, deixa eu só admitir que o Maicon saiu e entrou de novo. Vamos lá. Então, a gente tolera, tá? Nós podemos prestar atenção, ou nem podemos prestar atenção na presença de alguns pontos em nossa vida, mas a gente sente. Por exemplo, um foco comum é identificar e eliminar tolerância, tá? Onde a gente tem que eliminar essas tolerâncias de, pô, aquela mesa tá bagunçada. Não, não. Tudo bem, deixa a mesa bagunçada. Ah, não vou conseguir fazer a agenda para essa semana. Tá, tudo bem. Essa semana eu vou deixar assim. A gente vai tolerando, tá? A gente vai tolerando. Todos nós temos tolerâncias em nossa vida, não é mesmo? Agora, a gente paga um preço para essas tolerâncias. As tolerâncias não são só opressoras em si, mas podem nos levar a esse limite, fazendo com que a gente chegue numa linha tênue, tá? Que vai deixar a gente irritado, que vai deixar a gente estressado, que vai deixar a gente oprimido, ok? E é como eu já falei em outras mentorias. Quando a gente está operando, trabalhando, vivendo a partir dos nossos sentimentos, estando mais estressado, as coisas elas tendem a se tornar uma bola de neve. Então, eliminar esses pequenos estressores
nem sempre parece valer a pena, mas eles fazem com que a gente não crie uma bola de neve e a gente passa a não ter o botão da tolerância ligado, né? Não, sabe? Ah, tudo bem, dessa vez passa. Por quê? Porque isso tem um pedágio, isso tem um preço. É por isso que a maioria de nós permite, tá? Permite que os pequenos estressores continuem como parte da vida e nem questiona mais isso. Mas, como eu já falei, eles não são tão inofensivos quanto a gente pode pensar. E até nem tão esquecíveis quanto nós gostaríamos de poder ter o interruptor desses agentes estressores. Por quê? Porque eles têm um esforço pequeno, né? Para a gente eliminar eles. Então, a gente acaba deixando eles ali. Aí eles também não fazem tanto mal. E aí, tudo bem. Mas isso tem um preço. E eu falei lá no início da mentoria de hoje. Todo mundo tem uma quantidade de energia que tolera, que aguenta, que suporta. É uma quantidade finita. Do mesmo jeito que a gente tem 24 horas no dia, nós temos uma quantidade limitada de energia e de tolerância para gastar num dia. Quando a gente permite nos concentrar em pequenas coisas que não são vitais, importantes para a nossa vida, especialmente quando essas coisas colocam à prova as nossas demandas físicas e emocionais, e isso é desgastante, né? Nós estamos fazendo escolhas. A gente pode não perceber que a gente gasta, mesmo que uma pouca energia, um pouco tempo na nossa vida, nesses pontos significativos, tá? E aí a gente vai gastando a nossa energia boa. E a gente pode até argumentar que daqui um pouco eu vou dar um tempo, eu vou me esforçar para tentar eliminar, eu vou tentar não dar bola para esses agentes estressores, para essas situações, depois eu vou apresentar algumas, mas isso vai tirando uma coisa que chama paz de espírito. Fiz uma postagem hoje sobre isso, porque eu estava de manhã estudando, eu montei essas aulas, já tenho todos os textos, né, organizados, eu tenho tudo prontinho, e eu estava estudando e eu quis fazer uma postagenzinha só sobre paz de espírito. Esses passarinhos que vão nos bicando, esses agentes estressores que vão nos consumindo, eles consomem a nossa paz de espírito. E se a gente estiver numa crise, numa situação ruim, tá, num momento delicado de vida, todos esses agentes estressores, eles vão crescer. E a gente vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais energia extra para lidar com tudo isso que é inesperado em nossa vida, tá? Então, por exemplo, teve uma dor de dente e tem que ir no dentista, ok? Por conta daquela dor de dente, isso é um agente estressor, que você vai lá, resolve, mas você tem a agenda lotada, você está no meio de um processo, dona Solange, lá da universidade, de seleção de mestrado, não sei, alguma coisa que tenha lá de doutorado, e que você não consegue resolver aquilo desse jeito. E você tem que encaixar essa dor de dente, esse tratamento, dentro da tua rotina. E aí? Se você tiver com a sua capacidade máxima de trabalho, como é que você vai fazer com esse agente que está te causando estresse? Ah, saúde em primeiro lugar. Perfeito. Perfeito. Vai no dentista e deixa tudo parado. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, né? Mas, e se é outro elemento que não é relacionado à tua saúde, né? Que não tem uma importância tão grande, você vai deixar de lado?
Não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo por quê? Porque ele não tem a mesma importância que a nossa saúde tem, é lógico, né? Mas todos nós precisamos trabalhar com um nível de estresse menor. E a gente reage diferente, né? A partir, como nós já vimos, a partir de um mesmo agente causador de estresse. E essas pequenas coisas que eu fui falando, né? Esses pequenos agentes causadores de estresse, eles podem ter grande diferença entre cada um de nós, tá? E aí, eles valem o estado de estresse que a gente tem, que a gente vive, tá? Para levar a um estresse crônico, que a gente consegue empurrar ele com a barriga e vai somatizando? Nem sempre. Nem sempre. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir manter a nossa paz de espírito e aquela alegria, né? Veja, quando nós estamos num momento muito estressado, por um contexto de situações, o que acontece com a nossa expressão facial? Sorrimos muito menos. Nós perdemos esse nosso sentimento, essa nossa alegria. A gente se sente cada vez mais desanimado, desmotivados, especialmente para as novas situações e novos desafios. Então, isso é algo que nós precisamos considerar, tá? E todos os agentes causadores de estresse, os grandes ou os menores, eles precisam ser tratados, tá? E isso precisa ser feito com um enfrentamento mental saudável. Por quê? Porque o estresse vai cobrar o preço. Então, nós já abordamos algumas estratégias para alterar, né, os nossos pensamentos, as nossas percepções, que não nos sentimos desnecessariamente estressados. Mesmo não sentindo estressados, a gente pode ter comportamentos que nos levem, né, a melhorar um pouquinho. E isso não significa que não devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reduzir, para melhorar, para enfrentar o estresse, ok? Existem evidências científicas de que mesmo com as melhores estratégias de enfrentamento comportamental e mental, as situações que exigem ação, a nossa ação, tá? Especialmente aquelas que são consideradas mais estressantes, elas cobram um preço físico, tá? E nós já vimos, mesmo a gente não percebendo que elas são tão angustiantes, isso pode nos levar a algumas doenças. Então, não há por que a gente arriscar, né, com esses efeitos negativos do estresse, mesmo de agentes estressores pequenos. Hoje, no e-mail que eu mandei para vocês de manhã, que eu não sei se vocês abriram ou não, tinha uma lista de perguntas, não tinha? Vocês conseguiram responder essa lista de perguntas? Professor, eu ouvi as perguntas, eu fui respondendo assim mentalmente, né? Sim, Ah, sim. assim, eu vejo que eu estava com vários agentes estressores, andava muito estressada ano passado, né? Porque profissionalmente. Sim. Então, eram várias decisões a ser tomadas. Eu acho que quando você se conhece e sabe o que você quer para você, é o que eu falo para o Victor, né? Você tem que ir de acordo com os seus valores e tem que correr atrás daquilo que você acredita, porque o que estava acontecendo era que tudo ao redor estava causando estresse. Mas é porque parecia que eu já não queria mais, eu não acreditava naquilo. Então, depois que eu tomei várias decisões e as coisas
com essas decisões, né, tudo mudou. Hoje, assim, tá bem mais tranquilo, né? Então, para mim é mais difícil, assim, pegar 3 coisas, né, que tá me causando estresse. Hoje é Sim. Nossa, tá bem mais tranquilo. Então, aquelas perguntas, elas são bacanas, né? Para quem quiser escrever, quem quiser pensar com elas, não são perguntas fáceis, a Kelly falou que respondeu mais ou menos, e não é para ser respondida assim, de qualquer jeito, tá? São perguntas que a gente precisa gastar um tempo, gastar uma energia pensando nelas, porque elas nos ajudam, tá? Vejam, eu vou falar para vocês algumas estratégias que vocês podem lidar com os estressores mais comuns, tá? Especialmente com aqueles estressores que necessitam um baixo grau de coping, de enfrentamento. Algumas das situações mais estressantes que enfrentamos na vida, elas, é lógico, elas podem exigir respostas muito mais específicas, tá? E aí elas merecem recursos específicos voltados para ela. Escutei uma frase hoje que diz assim: todo mundo merece fazer terapia. Não é que todo mundo precisa, todo mundo merece fazer terapia. E a terapia nos ajuda a encontrar esse fio, né, da meada. Então, vejam, pensando lá no trabalho, tá, para a gente tentar diminuir a quantidade desses agentes estressores mínimos que vão nos comendo devagarzinho, uma coisa extremamente difícil, né, que a gente não consegue fazer é definir limites, né, com colegas, definir limites com amigos, até onde vai a amizade, até onde vai o que eu posso fazer, né? Então, se você tem um colega de trabalho que ocupa o seu tempo com conversa que não interessa, tem que chegar e conversar com ele, não simplesmente tratar ele mal, tá? Ou ter algum comportamento que vá gerar um problema em relação a isso. Então, é fundamental definir limites, né, dentro do trabalho, para você, para o seu colega, para todo esse contexto. Quando a gente define limites, nós simplesmente temos clareza sobre o que nós estamos dispostos e o que a gente não quer fazer, tá? Na próxima mentoria, eu vou falar um pouco mais sobre esses limites, tudo bem? Ao invés de simplesmente a gente confiar nessa nossa comunicação, né? Muitas vezes a gente prefere não conversar. A gente simplesmente toma algumas atitudes, tá? Para tentar ser mais educado. Mas a conversa funciona. Então, coloca os limites, apresenta para ele, com o seu colega de trabalho, com os seus amigos. Não se deixe levar e você acabar se ferrando, porque você vai fazer coisas que não são para você fazer, tá? E tudo se resolve com a educação. A gente pode ser educado, a gente pode construir esse processo, tá? E isso pode não ser um problema para todo mundo, mas para aqueles de nós que estão estressados com situações como essa, tá? Simplesmente eu tenho que ter essa condição de dizer não. Dizer não. O dizer não para algumas coisas, ele é libertador, né? E aí a gente precisa definir esses limites e dizer não. Mas nós temos uma dificuldade muito grande. Do mesmo jeito que eu contei a história da Luana, né, que a Luana tem dificuldade em dizer não e ela vai aceitando tudo, e aí os agentes vão machucando ela, né, especialmente aqui e no coração. Se ela começa e ela começou a dizer não, ela começou a melhorar a saúde dela, né?
Então, a gente começa com essa palavra não, ter comportamentos de gerenciamento do estresse, ok? E para isso, a gente pode usar, por exemplo, alguns momentos do nosso dia para fazer isso, para liberar esses agentes causadores de estresse, para deixar que eles vão, né? Então, por exemplo, durante o almoço, né, é um ótimo momento para você fazer uma regulação desse estresse, o controle do estresse. E o que você pode fazer? Dá uma caminhada curta, saia para fazer uma meditação, tomar um chá, tomar algo que você goste, fazer uma leitura, refletir sobre esses comportamentos, pelo que você é grato, pelo que você tem, agradecer, né? Se você está entediado, você pode fazer uma atividade mais intensa, tá? Estimular-se a si para combater o estresse. Então, uma das estratégias e uma coisa que eu faço muito no almoço, eu paro alguns minutos, né? Depois, fecho meu olho e penso. Eu penso como foi amanhã e como eu quero que seja a minha tarde, para eu conseguir virar uma página quando não acontecem algumas coisas do jeito que eu gostaria. Tem uma situação que eu faço sempre na minha vida, que eu penso muito nisso, que é a seguinte: eu nunca entro em nada se eu não sei como sair. Eu jamais entro numa reunião sem saber como é que eu quero sair dessa reunião. Eu planejo, eu organizo, tá? E normalmente essa hora do almoço, como as minhas reuniões são sempre à tarde, a hora do almoço eu almoço e paro e eu planejo, eu vejo como é que vai ser essa reunião. E isso me diminui muito o meu estresse, né? Me ajuda. Eu consegui encontrar esse mecanismo, que é no almoço, tá? E como funciona, eu passo isso, que eu acho um momento legal, porque a gente cria um reset da manhã para a tarde, porque eu não posso ser levado a todos os problemas que eu tinha de manhã para a tarde, porque provavelmente eu não vou render, ok? Então façam isso no almoço, tudo bem? Um segundo aspecto importante é a organização, tá? Do ambiente de trabalho, de casa. E isso é dos elementos de tolerância mais comum que a gente escuta as pessoas falando aí, que a gente tolera essa mesa bagunçada igual o meu pai tolerava. Quer você trabalhe num ambiente pequeno ou num ambiente maior, tá? A mesa desorganizada, ela reflete como somos, né? E vejam, tem um dia que você para e fala assim, agora eu vou organizar tudo isso. E aí tu vai lá e organiza, né? Por quê? Porque você está precisando. Então, toda essa desorganização, ela é um nível de tolerância que a gente tem, tá? E a gente precisa mudar essa condição, porque tudo se torna mais difícil, consome mais tempo, consome mais energia para eu conseguir encontrar, me organizar. Então, dedique um tempo para criar um sistema que funcione de organização, tá? E isso vai aumentar a sua energia no seu trabalho e vai te dar uma coisa que eu falei há pouco tempo atrás: paz de espírito. Estou pensando até em escrever um e-book sobre paz de espírito, sobre isso, que eu acabei lendo bastante e achei muito legal, né? Isso vai dar tranquilidade. Então, decorar, deixar o ambiente organizado, deixar um contexto ótimo para o trabalho, vai te organizar. Já que a desordem, ela pode ser um agente estressor, mesmo
que de baixo grau, mas ela é um agente estressor. Um terceiro ponto é aprenda a gerenciar o tempo, criando um sistema que funcione. Lista de tarefa é algo muito legal. E hoje, os telefones têm tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Não tem mais desculpa para isso, né? Tem o computador, tem o telefone, que podem nos ajudar. Até papel, agenda. Eu adoro agenda de papel. Eu ainda sou do tempo da agenda de papel. Eu tenho duas, inclusive. Porque eu gosto de rabiscar, gosto de escrever, eu gosto de um pedaço de papel, eu sou a moda antiga. E manter uma lista dessa organização diária, de forma contínua, bem como manter tudo dentro de um calendário, são tarefas importantes para que a gente comece o nosso dia com paz de espírito. É uma boa ideia fazer isso, especialmente planejar tudo com antecedência. Isso vai te permitir mais tempo para que você faça as coisas, e especialmente vai dar a você mais espaço no teu HD. Sabe por quê? Porque nós somos traídos muitas vezes pela, não, eu lembro, né? E aí eu não vou lembrar, eu vou me estressar por aquilo, tá? Do mesmo jeito que é a questão do horário de sair de casa, tá? Se programa para sair no horário, tem pessoas que elas estão sempre no limite do tempo. E isso é um agente causador de estresse. Lembro do meu orientador do mestrado e doutorado. Ele marcava a reunião ao meio-dia e ele chegava a 1h30, 2h. E a gente ficava esperando e a gente não almoçava. Ficava puto. Oh, Alexandre, mas a gente já sabia que ele fazia isso. Chegou a um ponto que eu e o meu colega Mike, né, estava no doutorado junto comigo, falou assim, cara, ele marcou meio-dia, vamos almoçar. Quando ele chega, aí ele chegava, 1h tanto, e vamos fazer rápido porque eu tenho que almoçar. Vocês também não almoçaram, né? Não, professor, a gente já almoçou, não temos pressa. E a gente foi matando ele no cansaço. Porque a gente já tinha almoçado e a gente ficava perguntando e falando para deixar ele almoçar às 5 da tarde. Até um dia que ele marcou a reunião para 1h30. Sensacional, né? Então, a gente conseguiu perceber como ele funcionava e organizamos isso. Por quê? Porque eu estava sofrendo. O Mike sofria com aquilo. Ele sofria, mas ele não se ajudava. E nós mudamos isso. Então, vejam. Pô, Ricardo, é muito mais fácil falar do que fazer, não é? Com certeza. Com certeza. Mas, se vocês se organizarem, isso vai acabar sendo natural, tá? Organização de tempo, organização de espaço. Isso vai te permitir, tá, muitos benefícios de médio e de longo prazo, tá? Longo prazo, já que você não vai mais se estressar com essas coisas. Você não vai mais se preocupar em eu não sei o que eu tenho que fazer amanhã, eu não sei que horas eu preciso sair de casa, tá? E aí isso ajuda muito. Um outro componente é peça ajuda. Peça o que você precisa. No trabalho, em casa, em todos os relacionamentos, ajuda, tá? Seja franco e claro sobre as tuas necessidades. Me fala uma coisa, você já ficou chateado aí alguma vez quando alguém não atendeu aquilo que você gostaria? Pense então em como você pediu que essas coisas fossem feitas. Você perguntou, você foi claro. Alguns de nós tendem a deixar as nossas necessidades, né, por último. E por quê? Porque a gente não quer incomodar. E aí a gente acaba sofrendo por isso. Porque a gente deixa para a última hora, a gente não quer que as pessoas façam, a gente quer fazer tudo sozinho. E isso é extremamente estressante.
Outros, muitas vezes, querem ajudar, tá? Ao invés de pedir ajuda, querem ajudar, mas não sabe como se colocar, tá? Para ajuda. E também tem uma coisa, no trabalho, muitas vezes a gente quer ajudar ou as pessoas querem nos ajudar, mas eu não peço ajuda. E aí, eu vou fazer tudo sozinho, as pessoas estão ali, pô, Ricardo, deixa eu te ajudar nisso. Deixa eu te ajudar, deixa eu escrever um pouco para você desse artigo aí, eu te ajudo, já que eu sou coautor. Não, eu resolvo tudo sozinho. E aí eu me estresso muito, eu gasto minha energia boa com coisas que eu posso dividir, eu posso pedir ajuda e as pessoas vão fazer, porque às vezes a gente fica assim, ó, eu vou fazer sozinho porque é melhor. Né? Muitas vezes a gente pensa isso. Só que lembra daqueles agentes causadores de estresse pequenos, que a gente consegue se livrar. É lógico, eu não vou pedir para o meu aluno do primeiro ano da graduação escrever um artigo, porque não vai conseguir, né? Mas eu preciso compreender todo esse cenário, tá? Um outro ponto importante, tá? É que muitas vezes a gente quer dificultar tudo na nossa vida. Então, tenha simplicidade, um sistema simples de organização, de planos, tá? Para facilitar. Quer ver uma coisa? A gente não precisa complicar tudo na nossa vida. É igual se eu quiser sair daqui e ir lá para a universidade. Mas eu sei que eu preciso passar no chaveiro, eu sei que eu preciso passar, buscar o cloro da piscina, eu sei que eu preciso comprar uma lâmpada que queimou, e aí o que eu vou fazer? Aí eu vou lá na universidade, depois eu volto aqui, aí eu volto aqui de novo, aí depois eu vou lá no outro lugar, aí depois voltar para a universidade. Não, eu vou planejar o trajeto mais fácil, porque esse é o princípio de a gente gastar menos energia. E isso se aplica a tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida. Então, a janta, o frango assado do almoço do domingo se tornou a canja de galinha da janta da segunda, né? E assim vai, e assim vai. A gente economiza energia, a gente economiza tempo, a gente economiza estresse, ok? A gente passa a usar esse sistema simples para a nossa vida. Então, meu povo, não compliquem as coisas, tá? Facilitem para vocês. E um ponto, quase terminando os pontos importantes, é proatividade. Em seu ambiente de trabalho, na sua casa, se algo está lhe causando estresse, você pode simplesmente criar o hábito de ignorar, não é? E o que vai acontecer? Simplesmente vai passar aquele dia e vai continuar lá. Ou você pode se pegar reagindo, né? Às coisas que falam mais alto, que exigem mais da sua atenção. Então, considere, a partir de hoje, reservar um tempo toda a semana para tratar, para resolver uma ou duas coisas, e aí a quantidade de vocês que definem, tá? Antes, você vai resolver antes que elas demandem a sua energia, tá? Então, o sistema de organização e a simplicidade de tudo faz com que eu olhe para o que eu preciso fazer e antecipe, eu vou ser proativo, eu vou fazer as coisas antes do que eu vou deixar para o longo prazo, e aí eu vou me estressar, vai vir uma cobrança, vai ter mais tempo, vou ter menos tempo, e eu vou sofrer. Isso vai tirar a minha paz de espírito, certo? Então, a proatividade, ela é um ponto bem importante. Um outro aspecto
E eu preciso mudar muito isso. E eu já falei sobre agora há pouco, dizer não quando eu disse sim. Eu falei sim, eu aceitei alguma coisa, mas o que eu queria era dizer não, eu não posso ajudar, eu não posso fazer isso agora. Eu quero ser útil e eu sei que muitos de vocês pensam dessa forma, a gente quer ajudar, a gente fica muito preocupado em não decepcionar as pessoas. E isso só faz com que a gente fique excessivamente estressado, porque a gente se compromete demais. E aí esse estresse vai ser levado a longo prazo. Vamos ficar menos alegres, menos entusiasmados e não vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer diferente ou vamos nos tornar indiferente. Então, torne-se adepto a dizer não. Dizer não é uma habilidade. Dizer não é uma habilidade de controlar o estresse. Tá? É difícil, mas a gente precisa, tá? Disso. Então, se você não quer fazer aquela tarefa, apenas diga, tá? Você não precisa explicar, dar grandes explicações, embora em alguns casos, né, seja uma boa ideia dar uma explicação, mas não, a gente não precisa, tá? Especialmente se você está lidando com algumas pessoas que não respeitam o limite. E isso parte para um ponto extremamente importante e pontual, que é nos liberar de culpa. Porque a gente se culpa demais, né? Do mesmo jeito que se eu estou dizendo sim, se eu quero dizer não, tá? Eu vou me culpar por isso, não é verdade? Depois eu vou ficar dizendo, mas por que eu aceitei? E aí tu fica estressado 2 vezes. Então se estressa uma. Tu vai lá e diz não. E você se estressa porque você disse não. E se liberta de culpa. Se liberta de culpa. Porque a culpa só vai ficar ali, ó, machucando. É mais um agente estressor que vai ficar drenando a sua energia. E aí tem aquelas 4 perguntas, né, que eu mandei no e-mail para vocês se questionarem, tá? Por exemplo, a primeira delas é quais áreas da minha vida estão causando mais estresse? A segunda, se eu pudesse agitar uma varinha, né, e eliminar 3 fatores estressantes todos os dias, o que é que eu escolheria eliminar? Se eu pudesse eliminar agentes estressores, eu mandei de manhã, né, nessa tarde, eu quero eliminar um agente estressor hoje à tarde, o que eu faria? E a última, mas não é menos importante, quais estressores, quais agentes que me causam estresse eu lido diariamente que eles são desnecessários? A gente precisa avaliar as respostas. Por quê? Porque essas perguntas elas podem nos ajudar no começo desse processo de eliminar os fatores de estresse na nossa vida. Em primeiro lugar, a gente precisa perceber, tá, os estressores, mais desgastantes, que tiram a nossa energia e que a gente pode enfrentar, que a gente pode lidar, que a gente consegue ter uma área, tá, e um foco como um ponto de partida para excluir esse agente causador de estresse. Então, veja, alguns gurus iam falar assim, simplesmente escreve ele num papel, taca fogo que vai desaparecer. Não é assim, né? Isso é um trabalho, isso é um processo, a gente precisa construir isso. E o que você precisa fazer? Usar as respostas para essa pergunta que está dentro de ti para se orientar nesse processo, tá? De identificar quais os fatores de estresse eu tenho e quais eu preciso eliminar. E a partir disso,
tá? Você vai ter um próximo passo, que é conseguir essas etapas e eliminar os fatores, tá? Então, existem alguns pontos que a gente precisa construir e que depois eu vou mandar isso no e-mail de vocês, tá? Então, respondendo essas perguntas, vocês vão identificar o que vocês precisam melhorar, tá? Um ponto importante é você conseguir fazer uma seleção de todos os pontos que você é tolerante. O que é que você tolera? Lembra da mesa bagunçada, do amigo que fala demais? Identifique o que causa esse teu estresse e o que seria mais fácil de tirar, de cortar, de mudar. Por quê? Porque se você começar pelo mais fácil, você vai ter aquela cadeia de mudança de comportamento. E depois que você tirou um, você vai para o próximo, ok? E aí você vai mudando comportamento. Algo que é muito válido, tá? E que eu tenho feito, eu tenho feito essa experiência comigo. Eu construí um calendário, tá, para mim, de um agente estressor que eu preciso eliminar por semana. Então, toda semana eu tento mudar um comportamento. Um dos primeiros agentes estressores que eu coloquei para mudar, né, que eu precisava tirar, era as questões do meu filho, né, do Bento, das respostas, das situações, desse contexto que a gente estava em casa. E eu teve um dia que eu falei, não, eu tenho que mudar isso, porque eu não tenho culpa, tampouco ele. Eu não posso descontar nele por conta de algumas situações que acontecem. E aí, quando eu percebia alguns contextos dele, por exemplo, eu evito ao máximo açúcar para ele, né? E em algumas situações eu comecei a tolerar, por quê? Porque eu já não estava mais aguentando a situação, e aí era cookie, bolachinha, passatempo, clube social não porque é salgado, né? Mais tempo só de pra cacete. E eu parei e falei, olha, eu não vou mais me estressar com isso, eu simplesmente não vou comprar as bolachas. Então, não tem bolacha. Nossa, Ricardo, você é um pai terrível. Agora tem de novo. Só que a gente vai construindo, eu fui construindo isso. Então, foi uma coisa que eu mudei. Mas aonde estava o problema? O problema estava em mim, porque quem é que faz as compras? Sou eu, porque a Luana ela não gosta, odeia mercado. E eu que vou no mercado. Então, eu não comprei mais. E aí eu fui mudando isso nele. Agora ele não pede mais o cookie. Ele não reclama, ele não chora porque não tem, porque ele sabe que não vai ter. Algumas vezes eu estou comprando. Alguns dias ele já sabe que pode. Outro ponto que me estressava demais é que ele adora fantasia. A criança adora usar fantasia. E aí eu fiz um combinado com ele. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E eu consegui resolver. Mas isso foi um processo. Não, ninguém é monge budista aqui, né? Então, criar um calendário. Um terceiro ponto legal, que eu já falei, né, sobre isso, mas que a gente tem uma hierarquia, é essa organização, tá? Organizar a vida, organizar os espaços, organizar calendário, organizar horário. E, um quarto ponto, escolha as obrigações. Tá? Escolha o que você precisa fazer primeiro nessa organização. Planeje atividades que sejam boas e agradáveis para que você coloque no lugar dessas situações estressantes, desses incômodos, tá? Ao invés de você estar fazendo algo que te desagrada, você vai estar fazendo algo que seja bom para você. E se você se pegar pensando que não tem tempo para substituir alguma situação como essa, uma obrigação ou algo, lembra que você tem muitas coisas para lidar na sua vida. Tome isso como um sinal de que você precisa
mudar essas obrigações. E não tem erro. Se vocês fizerem essa dinâmica, essa organização, e aí eu vou mandar no documento para vocês, as coisas tendem a funcionar, vocês vão lidar melhor com os agentes causadores de estresse, especialmente os pequenos, aqueles que nos maltratam, né? Que eles não fazem com que a gente mude de comportamento de forma abrupta, mas eles vão virando uma bola de neve até um ponto que a gente não consegue mais lidar com eles. Ok? Tudo bem até aqui? A Kelly conseguiu assistir a aula. A Solange chegou para a aula também. A Solange deveria estar atendendo os filhos. O Maicon deveria estar correndo, que corre muito esse menino aí. Maicon bateu o recorde pessoal dele nos 10 quilômetros essa semana. Conta aí, Maicon, conta aí o teu tempo nos 10 quilômetros. A galera vai ficar feliz da vida, hein? Pô, feliz fiquei eu, né? Fiz 41 e uns quebrados aí, 41 e 40. Agora tem que buscar baixar de 40, né, Ricardo? É fácil, é bem fácil. É só não respirar. Ladeira abaixo. Não, na descida vai. A Solange também. A Solange está correndo bastante. Ela só não gosta de fazer tiro, mas ela está correndo super bem. Kelly está super bem também. Está todo mundo legal aí. Treinando bem, feliz. Agora voltaram às aulas, está todo mundo tranquilão, né? Os pais estão todos contentes. E aí voltou a aula também. Solange. Caiu o limiar. Ah, hoje foi mal o treino, né? Acontece. Nem sempre a gente tem que treinar bem. Não te estressa por isso. Né? Não te estressa por isso. E aí, pessoal? Tudo certo? Só aula remota. Pô, que sacanagem. Olha só, o que vocês acham de ligar aquela câmera para eu poder fazer uma foto, né? Fazer aquela foto tradicional. Porque senão não consigo dormir bem na terça-feira. Olha, o pessoal está abrindo a câmera aí. Só arrumando o cabelo. Para que arrumar o cabelo? Só não precisa. Joinha aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Me digam uma coisa. Vocês responderam os questionários que eu mandei o link? Teve gente que não respondeu. Não, teve gente que não respondeu. Então, se tiver um tempinho, já que estão aí na frente do computador ou do celular, acessa o e-mail, clica no link e responde, porque eu quero conversar com vocês sobre isso. Tá? Quem já respondeu está livre. Quem não respondeu, vai lá, responde rapidinho. São só 2 instrumentos. Pim, 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 pumba, acabou. Beleza? Beijo do gordo. Se cuidem. Ótima semana. E vamos correr, meu povo. Vamos correr porque eu estou cansado. Valeu, Valeu, até mais. Tchau.